Bom, já que a gente está passando por um momento adverso, né? Eu vou. As minhas músicas hoje elas acabam tendo a temática da dor e como enfrentar as dores, né? Eu vou cantar uma música que chama Confia e Vai, da Elizabeth Lacerda. Eu participei de uma live dela e comentei que eu executo as músicas dela, se ela permitir e tudo mais. Ela deu toda a permissão, a maior força e mandou a gente mandar ver, ok? A música. Maravilha. Antes de você começar, Dodô, só lembrar os nossos irmãos, vamos aí ter cuidado com o áudio, né? Então, por favor, inibem o áudio, para a gente não ter interrupção nesse verdadeiro manancial de luz que vamos ter a partir de agora. Vai lá, Dodô. Ok. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe para o alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense. Cristo enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz, em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu aos pés sustentação. Serva de Deus, confiou e entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu aos sustentação. Serva de Deus, confiou e entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Eu, olhando a letra dessa música, eu acabei pesquisando, assim, lembrando, né, do que foi a vida de Maria no momento da crucificação de Cristo, né? São João foi até ela, né, dar a notícia que o filho dela foi condenado à morte e que saiu ele mesmo levando a cruz até o Calvário. E ele chamou ela, se quer dar o último adeus ao seu filho, né? Imaginemos a dor que Maria sentiu naquele momento, né? Ela saiu pelas ruas e aí ela pôde ver o sangue, né, na terra, borrifado na terra, e ela conhece que por ali o filho dela tinha passado. Chegando até onde ele estava, ela levanta os olhos e imagina que ela viu um homem cheio de chagas, coberto de sangue, né, na cabeça um feixe de espinhos com coroa e dois pesados madeiros sobre os ombros, né? Ela olha para ele, quase não reconhece. Imaginemos o que passou, né, no coração de Maria. Ela já acompanhava toda a trajetória dele, mas mesmo assim, para uma mãe, né,
Isso serve para, imaginemos nós vendo os nossos filhos sentindo dor, uma pequena dor que seja. E Maria era tão elevada que ela se preocupou de como Jesus ia perceber a dor dela, né? Ela teve um ímpeto e voltou e ficou acompanhando tudo de longe, né? O sofrimento do filho, que era vítima, né, de uma violência incontida do coração dos homens, né? Abandonado por parte dos amigos, rejeitado pela classe religiosa da época, né? E que ali arquitetaram um plano de executar ele. Maria, ela conseguiu, né, acompanhar toda a trajetória do Cristo, né, como educadora, né? Depois ela percebeu o caminho que ele estava fazendo, ela dava orientação, né, dava direção. Depois, quando Jesus se tornou adulto e partiu para a missão dele, os relatos contam que Maria não ficou em casa, né, curtindo uma saudade, e ela nem interferiu na vontade do filho. Ela percebeu que a missão dele era muito maior do que qualquer sentimento humano, e assim ela permitiu. Naquele momento de dor, né, ela ficou ao lado, em pé na cruz, né, e nesse momento, assistindo a tudo, né, ela nos ensina como devemos nos comportar e nos portar diante da dor, né, da dor extrema. E essa dor que a gente está falando é a dor extrema. Muitos de nós, né, já nos foi apresentado esse tipo de dor. Alguns irmãos ainda não, mas devemos ter em mente que uma hora ou outra chega a perda de um ente querido ou de uma enfermidade a qual a medicina dos homens não consegue a cura, né? E toda essa trajetória, né, da dor de Maria, a gente não consegue, nas nossas leis aqui humanas, né, entender o comportamento dela, como ela conseguiu ter a resignação de suportar aquela situação, né? E ela nos deixa esse ensino, conforme a música falou, né? As nossas dores, tal qual a cruz de Cristo, não chega a tanto, né? Mas nós temos que levar, né, a nossa cruz com resignação, né, até o fim da nossa jornada por aqui, né? Inicialmente, a gente se desespera, é natural, né? Mas eu acredito que hoje a gente vai tratar um pouco desse assunto, de como lidar com essa dor, e o Evangelho nos ensina, Jesus veio aqui, nos ensinou, através de muitos exemplos, de que é possível a gente suportar, sim, e de que é possível a gente ajudar os outros, né? Já que alternamos em momentos de incompreensão e sofrimento, nós podemos nos suportar. Ora, eu estou bem, eu posso ajudar um irmão que esteja precisando, e assim por diante, né? E quando essa dor é muito grande e a situação não tem explicação, né? A única coisa que nos resta é entrar em sintonia com Jesus. Ok? Ainda falando um pouco da dor, todos os males que nos são apresentados, né, a doutrina espírita ela dá essa harmonização em toda esses momentos insuportáveis que são para nós, que a gente aprende, né? O espiritismo ele nos dá esse acalento, né? Ele nos mostra que a revolta é a pior saída. De todos os males, ele ainda, além de nos consolar, ele nos dá esse entendimento e essa visão crítica, né, de que é um estimulante. Os mares, as dores, é um estimulante para exercitar a nossa inteligência, as nossas faculdades físicas e morais, né? A gente vai iniciar uma pesquisa, né, para tentar sair da situação, né? Se a gente não tivesse nenhuma dor, nenhuma tribulação, nenhum sofrimento, né, a gente não ia procurar meios, né, para poder se desenvolver. E a gente viveria entorpecido, né, na inatividade, e a gente não ia inventar, nem criar, nem descobrir nada, né?
A Gênese afirma que a dor é o aguilhão que impele o homem para frente no caminho do progresso. Então, dessas palavras, a gente tira que aquilo que mais incomoda uma pessoa é o que pode lhe prestar maiores benefícios, porque impele as outras descobertas e as mudanças. Às vezes, os maiores males que nós temos na nossa passagem por aqui, nós criamos, né? Pelos nossos vícios, né? Pelo nosso orgulho, o egoísmo, a nossa ambição, né? Os nossos excessos em tudo. Deus estabeleceu as leis dele, né? Plenas de sabedoria, que não tem objetivo senão pelo bem, né? O homem encontra em si tudo que é necessário para seguir as leis divinas. Sua rota está traçada pela nossa consciência, né? A lei divina está gravada no nosso coração. Nós temos o germe de bondade, de luz. Se a gente começar a duvidar que nós podemos, né, através do nosso livre arbítrio, traçar nossos caminhos, né? Só que o plantio ele é conforme você deseja, porém a colheita é obrigatória, né? Nós vamos sofrer as consequências, conforme está escrito na Gênesis, das nossas ações. E às vezes a gente busca a felicidade, o nosso instinto, eu já falei na outra palestra, né? O nosso instinto é buscar o prazer e fugir da dor. Porém, às vezes, nessa busca, né, pelo prazer e pela felicidade, de maneira equivocada, a gente pode provocar a dor, né? É considerável o número de pessoas que criam para si complicados e pesados compromissos, né? Justamente por não considerarem que o aparente prazer de hoje, né, pode se transformar posteriormente numa dor bastante extensa e prolongada, né? Tem um livro do Chico Xavier, ele fala assim, nossas manifestações, o livro é Ação e Reação, né? Nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Há, por isso, expiações no céu e na terra. O Senhor transforma o veneno dos nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. Aprende a sofrer com humildade para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido, né? Olha que bacana. A gente tem que ter em mente que as dificuldades que a gente está passando aqui encarnados, nós também teremos lá no plano espiritual e provavelmente, talvez até maiores, não sabemos, né? Todos nós imploramos pela ausência da dor, né? Mas a espiritualidade nos ensina que é necessário a gente se disciplinar. Ela é a autocorreção que trabalha em prol do nosso equilíbrio interno, do nosso equilíbrio íntimo, né? Infelizmente, as leis divinas estão aí para ser seguidas, e quando a gente não consegue, a dor vem nos visitar para nos mostrar. Geralmente é na dor que a gente lembra, né, de Jesus. Ultimamente a gente tem muitas ferramentas de administração financeira, né, de administração do nosso tempo, e são necessárias mesmo, né, para as organizações do mundo. Porém, às vezes a gente quer aplicar isso na nossa evolução íntima, né, e com Deus. Infelizmente, aí não acontece, né? Nos meios administrativos, nós temos que fazer tudo muito rápido, muito eficiente, com pouco recurso, né? E a hora que a gente vem para a nossa reforma íntima, né, onde Jesus, todas as parábolas de Jesus, ele exemplificava a natureza, porque ela não dá saltos, né? Tudo tem o seu tempo e a sua hora. A nossa reforma íntima é do mesmo jeito, a nossa conversa com Deus também é do mesmo jeito, né? Vai respeitar as leis da natureza também. A gente vai ter que, como a semente é necessária, a semente, né, ela sofre um esforço, tem que fazer um esforço muito grande para romper a casca da semente e romper o solo para poder chegar lá em cima e brotar, né? Nós também somos assim. A nossa evolução exige muito da gente, no sentido de que a partir do momento que a gente conhece uma doutrina, nós nos sentimos mais responsáveis
E essa responsabilidade tem um peso, pois eu não posso falar uma coisa e fazer outra, né? A autoridade de Jesus se dava aí. Ele falava e fazia, né? Isso dava uma autoridade para ele, que bastava ele chegar no ambiente, ele já era respeitado. Ok? Bora mais de música aqui? Vou cantar mais uma da Elizabeth Lacerda. É mais do que posso ser. Tá bom? Quando estou só, sentindo-me cansado, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo e espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Nesse momento tudo se transforma. Me sinto só ao lado dessa luz. E é tanto amor, consolo e esperança. E então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Estou só, sentindo-me cansado. Preocupações perturbam o meu coração. E então me acalmo e espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto só ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Bom, a espiritualidade nos ensina ainda, perante a dor, né, a gente não deve se justificar, né, diante desse sofrimento, né? Quem se justifica diante dele é porque não quer se renovar, né? É porque a gente está querendo se acomodar, transformar as dificuldades em conflito, né? Fazendo da existência um verdadeiro tormento. Então, a gente não deve se conformar nesse mundo, mas se transformar, né? Renovar a nossa mente a fim de poder discernir qual que é a vontade de Deus. Nossas dores, elas podem ser analisadas como fonte de aprendizagem, né? Ou cárcere de lamentação. Nós vamos fazer essa escolha de como que a gente enxerga. As coisas não vão mudar, vai mudar a forma como a gente enxerga esse mundo, né? Elas surgem para que possamos perceber o quanto a gente precisa melhorar e se reformular internamente. Uma das formas é a gente ser mais flexível com o mundo, com as pessoas que nos rodeiam, com Jesus, né? Essa falta de flexibilidade
talvez seja a causa primária de muitos problemas, né? Dos nossos desajustes. Se a gente assume um papel de vítima, a gente vai ter mais dificuldade, né, de enxergar a realidade, os nossos limites, os equívocos, né? Simplesmente a gente veste um manto de infelicidade e às vezes culpa o mundo, né? Quem consegue, né, ser flexível e aberto até entender que nós estamos aqui, né, com um propósito. Isso quando a gente está nesse momento de ser flexível, a gente consegue enxergar soluções, né? Através de atitudes experimentais, a gente consegue buscar nova saída, tal qual a água, quando encontra um obstáculo, ela busca uma saída. Não dá para ir por aqui, vamos por ali ou por lá. E com isso a gente consegue fazer uma nova leitura do mundo, né? A gente reavalia as nossas ideias, nossos valores, princípios, sempre que surja um fato novo, um acontecimento novo. E a espiritualidade nos ensina: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, inovando a vossa mente, a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus. Né? Tem um livro do Espírito Hamed, Francisco do Espírito Santo, que escreveu. Né? Ele fala que a vontade de Deus nada nos apresenta que não seja educativo e fecundo para o nosso crescimento e renovação interior. Examinemos cuidadosamente nossas aflições. Nelas estão contidos os avisos e lembretes de que necessitamos para harmonizar nossa existência. O livro é chamado Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. Agora eu vou cantar uma música aqui que chama Reencarnação, né? Que trata, depois aí a gente em seguida aborda, né? Os nossos propósitos de vida. Já parou para refletir o que você faz aqui? De onde veio, para onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir para o mundo melhorar. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo. Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir para o mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo. Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Bom, os nossos objetivos por aqui, né, nessa encarnação, os mais imediatos, são aqueles que dizem respeito à nossa família, ao nosso trabalho, às relações sociais, às amizades. Todos eles são prioridades para nós. Quando a gente consegue administrar tudo isso, garante o nosso bem-estar físico e emocional. Né? Mas também tem um grande número de pessoas
que, às vezes, por não possuir um propósito ou um ideal bem definido, né, faz da sua experiência por aqui uma vida vazia. Ele se sente vazio, apesar de ter tudo isso, ele ainda sente um vazio muito interno, um vazio muito grande internamente, né? E às vezes ele é até perguntado, o que te falta? Né? Você tem tudo, e ele não sabe responder. Né? Um espírito Joanes, ele tem uma frase dele que eu queria repetir aqui, ó. Seria muito belo se cada pessoa, principalmente as que ainda não encontraram sentido para as próprias vidas, resolvesse perguntar-se: o que é que posso fazer em prol do mundo onde estou? Ou, por outro lado, afinal, para o que é que eu vivo e para quem é que eu vivo? Né? E a gente chega um momento da vida que você começa a fazer essas perguntas mesmo, né? Qual que é o nosso papel aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? E geralmente nessas horas é que a gente busca uma religião, né? Busca uma filosofia de vida, e cada um busca aquilo que mais cabe na nossa mente, né? E se tratando da reencarnação, né? A gente lembra daquela passagem onde o fariseu Nicodemos foi encontrar com Jesus e ele falava que a gente só consegue ver o reino do céu se nascer de novo, né? E em verdade, vos digo, né, que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E na literatura, a literatura espírita, né, ela argumenta que esse nascer de novo, né, representa uma dádiva que às vezes não é devidamente valorizada, né? É uma nova oportunidade que a gente está tendo de vir aqui fazer diferente. Eu falo que eu brinco, para eu memorizar, né? Eu fiz essa associação, né? As nossas provas e a vida, que é como se fosse uma escola mesmo, né? E a nossa passagem por aqui, já imaginou a gente chegar para o nosso pai, e eu estou fazendo o 9º ano, eu chego, pai, eu tomei bomba. Aí no outro ano eu falo, olha, eu quero me matricular. Certeza, você vai estudar dessa vez? Pô. Aí eu tomo bomba de novo. Nem sei se existe mais bomba. Aí ele, no outro ano, fala, pai, eu quero voltar para a escola. Eu falo, mas meus filhos, você já tomou 2 bombas? Não, eu quero. Dessa vez você vai fazer diferente? Vou. Aí eu tomo bomba de novo. E olha o tanto que o pai é misericordioso, né? Às vezes a gente já tomou quantas bombas nós já tomamos por essa escola aqui, né? E mesmo assim, ele nos dá a oportunidade, divide nossas dívidas em parcelas muito pequenas, por se fosse tudo grande, o fardo ia ser tudo junto, né? O fardo ia ser grande, mas a gente não ia suportar. Então, a literatura espírita nos chama a atenção para que a gente aproveite essa passagem por aqui, né? Ela é uma dádiva e a gente deve valorizar. Às vezes até nós espíritas não conseguimos fazer essa valorização, né? Porque efetivamente a gente não estabelece para si propósitos e objetivos elevados, né? A gente não consegue se manter na trilha que Jesus pregou para a gente, né? Então, é tão simples os mandamentos de Cristo e, infelizmente, a gente derrapa. Muita coisa nos chama a atenção e a gente se desvia do caminho, né? Mas, por sorte que a gente tem a doutrina, tem a Bíblia, tem o Evangelho, né? Tem outras doutrinas que nos relembram e nos relembram qual o caminho e nos ajuda a colocar nos trilhos, né? E a espiritualidade nos pede para a gente como que a gente pode, né, valorizar essa passagem por aqui. A gente pode reconsiderar os nossos conceitos, repensar os nossos hábitos, né, aprofundar nos nossos conhecimentos. Deus nos deu uma inteligência e a gente pode fazer um bom uso dela, né? Reformular os pensamentos. A gente tem que lembrar, né, que o pensamento ele vai gerar uma reação no nosso corpo que pode desencadear uma ação. Essa ação repetidas vezes vai gerar um hábito. Então, se eu tenho bons pensamentos, eu vou ter vou desencadear boas coisas na minha vida, né? As limitações que possivelmente eu tenho,
eu enxergo, né, que a gente deve buscar superar, né? Não é só falar, não dou conta, tá? Você não dá conta, mas você pode dar, pode, né? Mover um pouquinho a cada dia, né? E trabalhar pela nossa melhoria, né? Para melhorar a nossa própria realidade, né? E assim a gente fazer como foi dito na letra da música, né? Melhorar mais o nosso planeta, o planeta em que a gente vive. O Chico falava, né? Eu vi essa frase dele ontem, né? Que o trabalho engrossa o fio da vida, né? Uma das formas que a gente pode encontrar o propósito da, da nossa vida, né, é na caridade, né? Kardec falava que, olha, vocês podem até duvidar dos fenômenos espirituais, magnéticos, mas da caridade não, né? Então, a casa espírita, ela é uma oportunidade que a gente tem de engrossar esse fio da nossa vida, né? Com o trabalho. Tem vários trabalhos que a gente pode desenvolver numa casa espírita e lá a gente consegue realmente se doando, a gente vê o quanto que a gente recebe, né? E a gente vê o quanto nós vivemos, às vezes, muito, né, nesse trabalhar o sucesso que a gente busca, pessoal, profissional, né, nos distancia cada vez mais, né? Quando a gente vê um irmão necessitado e consegue, com pouca coisa que a gente faz, né, a gente consegue ver a gratidão nos olhos dele, isso nos traz uma compensação, né, interna, de que aí você fala, olha, eu estou encontrando um propósito para a minha vida, né? A Casa Espírita, como eu disse, tem muitos trabalhos, basta a gente começar. A gente acha que não dá conta, mas depois que você começa, você vê que é muito simples, é muito fácil e o retorno que a gente tem é muito grande, ok? Bom, ainda sobre o assunto da reencarnação, eu queria finalizar, né, que se a gente compelido nos é dada essa oportunidade de encarnar sucessivamente, dentro dessas oportunidades que Deus nos concede, né, a gente deve aproveitá-las todas em favor do próprio aprimoramento, para que a cada retorno no mundo de origem, levemos o espírito menos carregado de débitos e com algum aprendizado realizado. O espírito Essa de Queiroz, eu queria falar um pouquinho, ele escreveu um livro que Deus sabe o que cada um necessita e coloca no lugar adequado para o seu próprio bem. Ele visa ao espírito, pois é este que deve, após os embates da vida, brilhar e refulgir. Enquanto esse dia não acontece, vamos vivendo, indo e vindo, aceitando o que temos, compreendendo o lugar onde fomos colocados, mas lutando sempre e não nos acomodando, porque a nossa capacidade de lutar é na nossa capacidade de lutar que progredimos. Certo? Essa frase é do espírito de Essa de Queiroz. Bom, eu vou executar uma música aqui. Há muito tempo eu queria tocar ela, vamos ver se ela sai. Chama-se Pedro, do Tim e Vanessa, é uma dupla de irmãos, acho que de Belo Horizonte. Para quem não conhece, quiser ver, tem obras belíssimas. O Tim, ele tem parceiros, né, muito bons também, escreve muito bem, e a Vanessa tem uma voz maravilhosa. Chama Pedro a música. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares, serás Cefas, pedra, e onde a agonia e o vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressenti tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não
bastasse, eis-me a ferir. Um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre e martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão o céu. Vem que eu te farei um pescador de homens. Ah, musiquinha difícil de executar, mas tudo bem, saiu. Eu procurei um livro que é a história de Pedro. Ele ficou assim. Eu tenho algumas revelações quando eu vou fazer estudo, né? Eu ouvia uma música, quem é antigo aí lembra, né, do Filho Pródigo, e eu achava o Filho Pródigo um cara muito ingrato, né, e ficava, eu não sou assim, eu imaginava, né? Um belo dia eu estava lendo o livro do Andrei Moreira e ele falou que a gente é assim, né? Nós somos o Filho Pródigo, tal, daquela música, daquela história, né? Deus nos dá, a gente pega as nossas virtudes, nossa saúde e sai por aí. A hora que acaba tudo, né? Acaba a nossa saúde, às vezes o nosso dinheiro, os nossos amigos, a gente volta para o Pai, seja do Pai aqui da Terra ou Pai Jesus, né? Toda vez que a gente está em aperto, a gente volta. Então aí eu falei, cara, eu tive essa revelação, né? Assim, aliás, eu lendo o livro do Andrei Moreira, ele me revelou que nós somos os filhos pródigos. E aí a história de Pedro também, né? Que ele nega Cristo 3 vezes. E aí tem um livro, né? Que chama Simão Pedro e Jesus, né? E aí eu fui ler a história tal qual nessa música. Nós temos muito, eu vou falar por mim, né? O quanto de Pedro eu ainda tenho, né? Pedro era uma pessoa boa, né? Ele tem um fato narrado que ele estava voltando da pesca e ele tinha uns peixes maiores e os menores, né? O comprador chegou, viu os peixes grandes e falou, não, esses peixes maiores eu vou doar, né? Tinham na vila dele lá o velho Jacó e uma Mila, a esposa dele, estavam doentes, e ele vendeu os peixes menores e os maiores ele doou, né?
Então, ele tinha a bondade no coração dele, tanto é que Jesus o escolheu como discípulo. Né? O nome dele era Simão e depois virou Simão Pedro. E Jesus olhou para ele e falou: você será um pescador de almas, né, no mar da nossa humanidade. E para tarefas difíceis, retoma o seu coração amigo e fiel. Jesus olha para ele, Jesus já sabia de tudo, né? E falou: não se deixe dominar pelas sombras das aflições. Contrariamente a isso, leve para seu coração as bênçãos da misericórdia divina e acorde para a renovação da própria vida. Simão Pedro, a hora que viu o tamanho da responsabilidade que era, ele começa a seguir Jesus, né? Tem vários fatos que são desenrolados através dele. A hora que ele começa a ver o trabalho de Jesus e ele se conhecendo, ele olha para Jesus e pede, né? Falou: Senhor, afastai-me de mim, afaste-se de mim, né? Porque eu sou um homem de muitos erros e desacertos. Jesus ouviu ele, né? E falou: levante-se e não tema a você mesmo. Empenhe-se em vencer os seus impulsos e a domar seus sentimentos. E aí eu fiquei pensando o quanto de nós, né? O quantas vezes nós nos achamos não sermos dignos de executar a vontade de Deus, né? Eu até falei do trabalho na casa, né? Não, eu não sou digno de... Não, é justamente o contrário, né? É aí que a gente tem que ir mesmo, né? Todos nós somos dignos de executar a vontade de Deus, de ser um seguidor de Jesus, né? E aí Pedro, nessa fé que às vezes era vacilante, né? Ele começa a falar: mas Senhor, nós vamos ter que montar novos templos, né? Jesus fala: não há necessidade. O mundo não está carente de sacerdotes profissionais, né? Ele necessita de criaturas que vivam, que pregam, iniciando toda a exemplificação no bem, né? A partir do próprio lar. Aí Pedro tinha muitas dúvidas e ele era muito transparente com Jesus, também não tinha jeito de esconder, né? Ele falava: mas se eu errar? E se de repente eu me julgar superior? Né? Jesus falou: se você sofrer desvios querendo criar outros templos e um novo sacerdócio que se considere acima da lei de amor, a dor haverá de socorrê-lo, despertando-o após sua queda. Jesus nos mostra, então, que a dor é um socorro, né? Para retornar a gente ao nosso caminho reto, voltar aos trilhos. Né? E ele relembra que ninguém perdura no erro indefinidamente, né? O tempo e a dor, né, vai agir sobre cada alma, reajustando diante do caminho da verdade. É necessário muita coragem, né, para a gente buscar o alimento espiritual, né, que falta em cada um de nós. Mas a espiritualidade nos lembra que não basta só querer se alimentar do bem, né? É preciso a gente saber conhecer, colher esse bem e distribuir aos desesperados e aos desiludidos. Tem outra passagem de Pedro que Jesus anda sobre as águas e chama ele. E ele começa a andar também. Mas, de repente, ele começa a afundar e ele entra em pânico, né? E ele começa a gritar: salve-me, Senhor! Que a água estava puxando ele. Jesus estendeu os braços a ele, segurou ele firme e bradou, né? Por que você duvidou, Pedro? É assim tão pequena a sua fé que nem meu coração basta para dar-lhe certeza do que convém fazer? Jesus, em todos os momentos da lida com Pedro, ele sabia, né, da fé vacilante dele e dava inúmeros exemplos. Mesmo assim, né, Pedro não estava convertido internamente, ele não tinha plena certeza, né? A gente pede nos dias de hoje sinais de Jesus, né, para que a gente acredite na bondade divina, né? Ele nos dá todos os dias, né? Nós temos provas de que Jesus olha por nós. E mesmo assim a gente ainda não consegue ter essa fé tão firme, né? Que não seja tão vacilante conforme era de Pedro. Pedro realmente pergunta: o que é ter fé, Senhor? Né?
E Jesus fala para ele, ter fé é alimentar o seu coração com a certeza de Deus, né? É você trocar as afirmações, é você, ao invés de falar eu creio, substituir por eu sei, né? E Jesus ensina que quando a gente faz uma oração, né, sem palavras às vezes, mas com um sentimento de amor, nós nos unimos ao Pai e isso fortalece e desenvolve a nossa fé. E Pedro, ele ainda pergunta para Jesus numa passagem, o senhor duvida da minha fidelidade? E Jesus responde, eu conheço por dentro de sua alma, Simão Pedro. Sei que do seu coração amoroso e de sua alma dedicada, mas sei também que, por enquanto, os espíritos da sombra rondam o seu coração e, por vezes, a vontade deles determina a sua conduta. Tal qual Pedro, né? Eu vou falar por mim, não posso falar por vocês, né? Mas mesmo com uma fé, com todas as ferramentas que a gente tem, a gente nos perdemos às vezes em pensamentos inferiores, né? Eu às vezes tem pensamento que eu dou uma olhada assim, falo, será que ninguém percebeu, né? Às vezes eu tenho vergonha, né? Mas ao mesmo tempo falo, olha, eu sou uma criatura em desenvolvimento, né? Graças a Deus, eu tenho ferramentas, inúmeras ferramentas que eu uso para poder voltar a substituir aquele pensamento não tão feliz por um feliz, né? E seguir, né? Fazendo uso da minha reencarnação aqui, aproveitando ela da melhor forma possível, né? Fortalecendo a minha fé, enfrentando as dores e os dissabores, que é com eles que eu vou crescer. Não é fácil, mas ninguém falou que ia ser, né? Esse mundo é de provas e expiações, mas se a gente olhar, né, na nossa passagem por aqui, nós temos muito mais momentos de alegria e de prazer duradouro, né, do que de dor. Eu estou passando da hora aqui, eu vou finalizar uma música que o pessoal da casa gosta muito e sempre pede, né, que é Noites Traiçoeiras, do Padre Marcelo, né? Mas como o pessoal gosta muito, é uma música que eleva os nossos sentimentos ao Senhor. Vou tocar ela aqui, viu, Carlinhos? Passar só um minuto. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria,
Pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. Oh, e ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, e ainda assim vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Que a paz esteja conosco, se seja. Obrigado, viu, Carlinhos? Maravilha, Dodô, maravilha. A gente vai ouvindo e vai elevando. Muito obrigado por nos trazer esse presente na noite de hoje. Que é isso, eu que agradeço, desculpe os erros, mas eu que agradeço. Para mim é uma oportunidade ímpar. Fazia muito tempo que eu não tocava essas músicas, né? Pois é, nos fez muito bem, sempre faz bem. Então, assim, nós só temos que te agradecer mesmo. Não só pelas músicas, mas também pelas reflexões em torno das mesmas, né? Muito bem segmentado, como você fez. Parabéns. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. Tá? Já abençoou. Eu estou vendo se eu pago ele. Então, tá bom. E nós vamos agora fazer a prece, né? Vamos fazer a prece. Nós temos aí, no momento, 24 participantes no nosso momento online, né? Eu aqui, olhando, eu não vi hoje aqui a nossa irmã. Agora sim. Nós vamos passar para a nossa irmã Jo fazer a nossa oração final, nossa presidente, né? Fazer a oração final. Depois eu vou dar alguns comunicados aqui e abrir o espaço para os irmãos falar com o doutor, dar um oi, e daí por diante. Aquela sintonia. Jô, é contigo. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Dodô. Boa noite, João. Dodô. Foi tudo muito bom, mas o que eu gostei mais foi da fala sua sobre Pedro. Me tocou profundamente. Que Jesus continua a nos abençoar como abençoou Pedro. E durante essa reflexão que vamos todos ter que fazer nesse instante, nós vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade amiga que está sempre presente conosco, para que continue nos acompanhando, nos dando força, fé, luz e saúde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos da prática do erro e de todo o mal. Que Jesus esteja com todos, hoje, agora e sempre. E que assim seja.
Graças a Deus.